Olá pessoal, hoje é 1º de novembro e como de costume estamos aqui para gravar o nosso vídeo mensal onde vamos abordar alguns aspectos interessantes como um pouco de cultura sobre o dia 1º de novembro ao longo dos tempos, vamos falar de geopolítica, vamos falar sobre os indicadores principais econômicos e também vamos falar um pouco sobre como nos posicionar para esse mês de novembro, para os meses vindouros, tá? Mês de novembro que é bastante crítico porque estamos nos aproximando da eleição americana e é um fator preponderante que vai influenciar todo o mercado, vocês vão ver durante o vídeo, tá bom? Então vamos lá pessoal, fatos históricos que marcaram o primeiro dia de novembro ao longo do tempo. Vamos começar com o 1º de novembro de 1755, que foi a data em que ocorreu o grande terremoto de Lisboa. Era feriado, Portugal era dia de Todos os Santos, e um terremoto destruiu Lisboa, deixando mais de 50 mil pessoas mortas. Foi tido como um dos terremotos mais severos da história da Europa. Na época, Lisboa tinha cerca de 200 mil habitantes, o que significa que 1 em cada 4 cidadãos perderam a sua vida. O sismo foi seguido de um tsunami, que se crê ter atingido uma altura de cerca de 20 metros, e também de múltiplos incêndios. Conta a história que a família real portuguesa escapou por um acaso desse incidente, pois tinham deixado a capital para passar o feriado em Santa Maria de Belém. Uma visita que vocês podem fazer em Portugal, bastante pitoresca, é visitar as ruínas da Igreja do Carmo. Tá? Vocês podem ver nessa foto da direita aqui, foi o que sobrou, né, do terremoto de 1755. Estão lá praticamente intactas desde então, com o registro, né, histórico desse evento. Bom, o segundo fato interessante de 1º de novembro ocorreu no ano de 1800. Foi a inauguração da Casa Branca. Localizada no número 1600 da Pennsylvania Avenue, que é a Avenida Pensilvânia, a sua construção foi iniciada em 1792. É casa de todos os presidentes dos Estados Unidos, exceto George Washington. O projeto da mansão presidencial, como era originalmente chamada, foi decidido por um concurso e vencido por James Hoban, um irlandês. O primeiro presidente a morar na Casa Branca, que surpreendentemente era pintada de amarelo, foi John Adams. Soldados britânicos capturaram e queimaram o prédio durante a Guerra de 1812, quando então a Casa Branca foi reconstruída, tendo sido finalizada essa reconstrução em 1817. Foi aí que o presidente James Monroe e sua família puderam se mudar para o prédio, tá? Que desde então passou a ser pintado de branco. Em 1902, o presidente Theodore Roosevelt designou o apelido Casa Branca como o nome oficial desde então daquele prédio lá. Bom, vamos lá. 1º de novembro de 1860, Abraham Lincoln foi eleito o 16º presidente dos Estados Unidos. Lincoln liderou o país de forma bem-sucedida durante sua maior crise interna, a Guerra Civil Americana, preservando a integridade territorial do país e abolindo a escravidão. Ele foi criado em uma família carente da fronteira oeste, né, tendo sido autodidata, tornando-se advogado, posteriormente deputado estadual por Illinois e membro da Câmara dos Representantes por um mandato durante a década de 1840. Lincoln tornou-se presidente com 52 anos de idade e governou desde sua posse em 4 de março de 1961 até seu assassinato em 15 de abril de 1865. Bom, 1964, 1º de novembro de 1964, foi quando o Muro de Berlim foi pela primeira vez aberto temporariamente para a passagem de pessoas com 65 anos de idade ou mais. Tá? Então vamos lá. O Muro de Berlim ele foi construído em 1961 e era composto de 66,5 km de gradeamento metálico, 302 torres de observação, 127 redes eletrificadas e 255 pistas de corrida para cães ferozes de guarda. Olha isso, hein? Os militares da Alemanha Oriental tinham ordens de atirar para matar em qualquer um que tentasse escapar, o que causou a separação de dezenas de milhares de famílias berlinenses. Inicialmente ninguém podia cruzar o muro, seja do lado ocidental para o oriental ou vice-versa. Mas em 1963, negociações entre os dois lados resultaram em possibilidades limitadas de visitas durante a época de Natal, que começaram a ocorrer no ano de 1964 e perduraram depois por 1965 e 1966. No primeiro ano, que foi 1964, somente pessoas com 65 anos ou mais se beneficiaram deste acordo e puderam rever seus parentes por um período limitado de tempo. O Muro de Berlim começou a ser derrubado na noite de 9 de novembro de 1989, depois de 28 anos de existência. É isso. Bom,
Então vamos falar agora um pouco sobre geopolítica. Vamos ver como é que o mundo andou, ou não andou, né, durante o mês de outubro, pessoal. Vamos lá? Começando pela reunião da cúpula do BRICS, que aconteceu entre os dias 21 e 24 de outubro na cidade de Kazan, na Rússia. O bloco, o BRICS, né, que até 2023 era formado apenas por 5 membros, sendo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, teve em 2024 a inclusão de outros 4 países, tá, no grupo. Foram Egito, Irã, Emirados Árabes Unidos e Etiópia. E nessa reunião desse ano em Kazan, né, agora de outubro, lá em Kazan, na Rússia, os chefes de Estado discutiram e aprovaram uma nova categoria de parceiros para o BRICS, que não são necessariamente integrantes plenos do bloco, tá? Mas eles poderão desfrutar de muitos benefícios oferecidos pelos BRICS. A lista oficial desses novos parceiros ainda não foi decidida, ou pelo menos não foi divulgada, tá? Mas conta com 13 nomes que circulam nos bastidores. Vejam só: Argélia, Bielorrússia, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Indonésia, Malásia, Nigéria, Tailândia, Turquia, Vietnã, Uganda e Uzbequistão. A Rússia ainda informou que, no total, mais de 30 países manifestaram interesse em fazer parte desse novo arranjo do BRICS. Aliás, a Rússia é a atual presidente do bloco e não perdeu a oportunidade de tentar demonstrar que ela não está isolada, em função da guerra com a Ucrânia, não é? Reforçando assim sua posição na geopolítica mundial. Na verdade, quando olhamos para os países que estão em pauta para integrar o grupo, fica muito claro que são, em sua quase totalidade, definidos conforme os objetivos de China e Rússia. Pouco o Brasil tem a se beneficiar desse arranjo, que é nitidamente feito para passar uma mensagem de que o BRICS é um bloco anti-ocidental. Aliás, pessoal, a posição do Brasil no BRICS é bastante delicada. O Brasil tem uma importância estratégica grande para os Estados Unidos, menos comercialmente do ponto de vista americano, mas preponderantemente do ponto de vista geopolítico, no combate ao crescimento do movimento oriental contra o status do dólar como moeda forte internacional. Os americanos não têm visto com bons olhos o posicionamento diplomático brasileiro pró-Hamas e Hezbollah nos conflitos com Israel, né? E em questões em nosso continente mesmo, com posicionamentos titubeantes em relação à Venezuela e à Nicarágua, né? Então, isso não tem agradado muitos americanos. Aliás, né, esse posicionamento titubeante em relação à Venezuela e Nicarágua é explicado, né? Afinal, por mais que tenhamos nos posicionado contra a entrada de ambos do BRICS, todos nós sabemos que tanto Maduro como Ortega compartilham dos mesmos valores e ideais do nosso atual governo. Enfim, o Brasil se equilibra entre reafirmar sua posição no BRICS e, ao mesmo tempo, manter compromissos assumidos com os Estados Unidos. E, nesse sentido, o resultado da eleição presidencial americana, agora de 5 de novembro, na próxima semana, será fundamental para definir que lado vamos pegar, ou para que lado vamos pender. Uma vitória de Kamala Harris, que parece menos provável nesse momento, deve significar manutenção das condições atuais, manutenção do status quo, que são menos severas para o Brasil do que poderão ser caso Donald Trump venha a vencer, tá? Se Trump assumir em janeiro de 2025, eu tenho certeza que haverá muita pressão para mudanças significativas em nossa política externa. Isso vai passar desde o nosso posicionamento contra ditaduras até o ambiente restritivo para a liberdade de expressão que se impõe aqui dentro, aqui no Brasil mesmo, nesse momento. O mesmo vale para a Europa. Com raras exceções de poucas nações europeias até esse momento, como a Hungria, a Itália e um pouco também a Polônia, o bloco vem forçando a aprovação dos Estados Unidos para um posicionamento mais ativo em prol da Ucrânia contra a Rússia. Está muito claro que a Europa, através da OTAN, pretende entrar literalmente de corpo e alma nessa guerra. Mês a mês temos visto as batalhas tomarem maiores proporções, tanto no avanço da Rússia nos territórios ucranianos, como nos contra-ataques cada vez mais frequentes da Ucrânia em território russo. Os armamentos utilizados por ambos têm crescido em poder de destruição. Líderes como Macron, da França, e Keir Starmer, do Reino Unido, trabalharam muito durante esses últimos 2 meses para convencer os Estados Unidos a liberar o uso de armas de longo alcance para ataques em cidades russas como Moscou e São Petersburgo, o que foi rejeitado pelos Estados Unidos até o momento. Os americanos também estão retardando o envio de recursos para a Ucrânia, deixando claro que não podem mais arcar com custos tão altos por tanto tempo para dar uma sobrevida à Ucrânia nessa guerra. A eleição presidencial americana é decisiva também para essa batalha entre Rússia e Ucrânia.
Trump há muito tempo tem defendido que, entre aspas, esse é um problema que terá que ser resolvido sem os Estados Unidos continuar bancando praticamente todos os custos, fecha aspas. E justamente por isso, a União Europeia empenhou tantos esforços para obter recursos ainda com o Joe Biden no poder. Mas parece que não deu certo não. Nesse meio tempo, a Rússia acelerou e ganhou um território na Ucrânia, como nunca visto nessas últimas semanas. E Zelensky divulgou aos 7 ventos seu pretenso plano de vitória, que não obteve aprovação para ser levado a cabo. Parece que ambos, Putin e Zelensky, estão correndo 100 metros rasos antes da eleição americana, que tem mostrado uma crescente probabilidade de vitória republicana, o que vai resultar em mudanças significativas na geopolítica europeia. No Oriente Médio, vamos lá. Israel efetuou ao longo de outubro operações antes impensáveis contra o Hezbollah em território libanês. Ao que parece, a fama do Hezbollah, tido como o exército revolucionário mais poderoso do mundo, foi por terra. Em pouco mais de uma semana, 3 líderes do grupo foram sucessivamente eliminados, cada vez que um novo nome era anunciado para substituir o anterior. O Irã também acabou se mostrando menos forte do que parece, com pouca eficácia nos ataques contra Israel e pouco poder de defesa também. Do lado americano desse conflito, a diplomacia também se mostrou incapaz de mediar o conflito de forma eficaz, né? Houve anúncios de acordo de cessar-fogo feitos por Antony Blinken, que foram imediatamente desmentidos por Israel. Não foi nenhum nem dois, foram mais, tá? Anúncios que Israel acabou desmentindo. Ao que parece, Blinken estava tentando forçar a barra para que Israel aceitasse um acordo do qual sequer tinha tomado parte, né? Mas deve ser mesmo difícil, né, convencer as partes de qualquer boa intenção ou neutralidade da diplomacia americana, depois que o Biden devolveu ao Irã mais de 100 bilhões de dólares nos últimos anos, que estavam bloqueados, tá? E Biden justificou essa liberação dizendo que os recursos seriam usados com objetivos humanitários no Irã. Vejam só, né? Aqui, mais uma vez, temos que considerar a eleição americana no próximo dia 5 de novembro como um fator potencial de grande influência para o desenvolvimento desse conflito entre Israel e Irã, que são, na verdade, os dois verdadeiros protagonistas, né? Hezbollah e Hamas, pessoal, são só instrumentos utilizados pelo Irã, tá? E como sempre, seja no Oriente Médio ou seja lá na Ucrânia, a população é quem sofre todas as consequências dessa guerra, tá? A única coisa que importa para os arquitetos de todos esses conflitos, sejam eles onde for, é a manutenção ou ampliação de seu poder. Vamos lá, né? Resumindo, a eleição presidencial americana na próxima semana vai ditar os rumos da geopolítica na Europa, no Oriente Médio, no Brasil, né? E muito, mas muito mesmo, vai ter implicações sobre um ator que está meio escondido até então, mas bem atuante por trás das cortinas, tá? Que é a China. Este sim é o grande rival americano e que passa por grandes dificuldades, aliás, dificuldades imensas para reativar a sua economia. Não por menos, pessoal, os mercados internacionais têm aumentado sua volatilidade quanto mais nos aproximamos de 5 de novembro. Há efeitos sobre o dólar, sobre o ouro, Bitcoin, sobre o petróleo e sobre outros ativos globais também. Então chega de geopolítica agora, chega por hoje, né? Eu acho que nós vamos ter muita novidade para contar nos próximos meses em termos de geopolítica, mas vamos agora falar um pouco sobre os principais indicadores, tá? Vamos lá? Então vamos começar aqui comparando o mercado brasileiro com alguns outros mercados, né? Veja só, começando pelo Ibovespa mesmo, que você vê aqui, né, com uma linha e com uma caixinha preta do lado direito, o Ibovespa durante o mês de outubro, esse gráfico é somente relativo ao mês de outubro, o Ibovespa caiu 1,60% em reais. E lá embaixo, né, em rosa, você vê que em dólar, né, o Ibovespa caiu 7,41. Ora, mas se caiu 1,60 em reais, por que caiu 7,41 em dólar? Porque o dólar subiu aqui no Brasil mais de 6%. Com isso, o real se desvalorizou e a nossa bolsa em dólares, então, caiu 7,41%. E por que é importante saber quanto a bolsa caiu em dólar? Para poder compará-la como evoluíram os outros mercados lá fora, né, que são cotados em dólar. Então vamos lá. Nesse mesmo gráfico, você vê que enquanto o Ibovespa caiu 7,41% em outubro, né, em dólares, a Argentina subiu quase 10%, né? E eu coloquei a Argentina aqui de propósito, tá? Porque é um ativo, tá? O pessoal está comprando lá fora a Merval, a Bolsa Argentina, de olho em toda essa recuperação, né, que a economia vem tendo e que vem se refletindo, né, nas ações do Merval, tá? No índice argentino. Então a Argentina subindo quase 10%, campeão do mês de outubro aqui, quando eu comparo com o SPX, que é a Bolsa Americana, tá? É o S&P 500, que caiu quase 1%.
China que caiu 3,3%, 3,4%, aliás caiu mais, tá? É que quando eu puxei esses dados ontem, na noite do dia 31, China já tinha aberto o mercado. Na verdade mesmo, China fechou outubro com menos 5%, tá bom? Então considerem aqui China menos 5%. O Stoxx 50 é a bolsa das 50 principais ações da Europa, que caiu 3,80%. E coloquei aqui também, olha que legal, coloquei a Índia, né, que segundo consta, né, para os estudiosos aí, a Índia será a nova China em algum momento, tá? A China está em decadência e ainda está em ascensão. Mas, no mês de outubro, a Índia caiu 6,22%. Vamos olhar agora o total do ano de 2024. Em 2024, começando de novo pelo Ibovespa, em reais a nossa bolsa caiu 3,33%. Em dólares, 18,92%. Ah, mas por quê? Porque o dólar subiu mais de 19% no ano, gente. Então é isso. Nossa bolsa em dólares caiu quase 19%. Contra, de novo a Argentina lá em cima, hein? Subiu 41,7%. A bolsa americana, a S&P, subiu 19,3%. China subiu 15,15%. Pô, China foi bem, né? Não, vejam que China só subiu, vejam essa linha vermelha, de setembro até a entrada de outubro. Depois, tudo que ela subiu, ela já caiu metade. Essa grande subida da China, né, no final do mês de setembro, início do mês de outubro, foi quando eles divulgaram lá, eles informaram que grandes incentivos iriam ser dados pelo Estado para recuperar a economia. Mas, depois dessa reação positiva a esse anúncio, os detalhes dos anúncios mostraram que não era tanta coisa assim, e o mercado recuou, né, recuou quase metade do que subiu, fechando nesse momento no ano em 15% de alta. A Índia, sim, veja que no ano a Índia subiu 11,14%, foi bem. Foi acima da Europa, né, que subiu 6,9%. E, de novo, né, como eu comecei, eu termino. Nossa bolsinha brasileira lá, negativa em reais e muito mais em dólares, tá? Entre a nosso negativo em dólares, menos 19%, e esse positivo da Argentina de mais 41%, tem 60% de diferença. Falando um pouco agora sobre alguns ativos, tá? Olha só, de novo comparando com o nosso Ibovespa aqui pretinho, tá? Menos 1,6% em outubro. A Bolsa Americana menos 0,99%. O ouro subiu 4,3% em outubro. O ouro que já tinha subido muito no ano, né? Vocês vão ver no próximo gráfico que subiu mais de 30% no ano. Só no mês de outubro o ouro subiu 4,3%, atingindo agora fechou, né, o mês de outubro com 2.750 dólares a onça Troia. O dólar, né? O dólar contra o real subiu 6,3%, né? E mais uma vez aqui nós vemos que Bitcoin lá em cima, alta volatilidade, né? Alta volatilidade, mas no mês subindo 15%. Então, quem tinha um pouquinho de Bitcoin, quem estava respaldado no dólar e no ouro, deve estar muito feliz. Pelo menos com uma parte do portfólio, né, pessoal? Agora, quem estava apostando muito na Bolsa Brasileira, ou só na Bolsa Brasileira, sofreu um pouquinho, aí, menos 1,6% em reais. Olhando os mesmos ativos ao longo do ano, Bitcoin ainda é o campeão e também de volatilidade, não só rentabilidade, mas no ano, até o fechamento de outubro, com mais 64%. O ouro, veja só, o ativo seguro, pacato, né? Que sem muitas pretensões, o ouro em dólar, 32,4%, muita coisa, gente. O ouro subindo significa incertezas tanto geopolíticas como também incertezas com relação ao poderio a longo prazo do dólar, né? Muita coisa acontecendo no Oriente para lutar contra o dólar, se bem que eu acho que é uma luta em glória para derrubar o dólar. Talvez sim ganhar algum espaço, ganhar um pouquinho do espaço do dólar, mas eu acho que não vai tirar o dólar de predominância como moeda internacional, tá? Não acho nem que os Estados Unidos vai deixar isso acontecer. Então, o ouro subindo 32%, o dólar contra o real 19,4%, a Bolsa Americana subindo no ano 19,2%, e é isso, né? Estou comparando aqui com o CDI, tá? O CDI até o fechamento de outubro, nesse ano, está em 8,99%, 9%, né? Então, quem aplicou tudo lá no CDB a 100%, num fundo DI ou no Tesouro Selic, ganhou aqui, né? Sem nenhum risco, né? Tranquilo, indo dormir bem, cerca de 9% até o final de outubro. E quem, né, arriscou um pouco mais, Bolsa Americana, dólar, ouro, Bitcoin, ganhou aí entre 19% até 64%. Lembrando que quanto mais volátil, menos nós colocamos nesses produtos. Como eu sempre digo, esses produtos altamente voláteis com Bitcoin é uma pitada de pimenta no caldeirão de sopa, tá? E o caldo da sopa, a maior parte do caldo tem que ser o CDI. E aí você vai colocando ali um pouquinho de cenoura, um pouquinho de beterraba, um pouquinho de carne, sei lá, um macarrãozinho, que são esses produtos que estão desde o caldinho morno lá embaixo, que é o CDI, até a pimenta do Bitcoin, certo? Frente a todas essas circunstâncias geopolíticas e também com relação aos ativos, né, que nós vimos aqui agora, os principais ativos, o seu comportamento, né, como eles devem evoluir nos próximos meses. Então, com tudo isso, como nos posicionarmos nos nossos investimentos de novembro para frente? Vamos lá?
Então, antes de falar necessariamente de como vamos nos posicionar, vamos dar uma olhada aqui em alguns indicadores muito interessantes que vão nos ajudar a comparar alguns ativos, alguns produtos de investimento no Brasil que nós estamos mais usualmente em contato. Vejam só, aqui nós temos evolução durante o ano de 2024 do CDI, tá? E aqui, pessoal, vejam que está atualizado até o dia 25 do 10, tá? Esse site do Mais Retorno, até porque alguns desses índices aqui demoram alguns dias para serem apurados após o fechamento do mês, eles estão atualizados somente até o dia 25, tá? Então vocês vão ver aqui o CDI 8,82, na verdade fechou o mês em 8,99, mas vamos considerar esses números aqui para compará-los. O CDI rendeu 8,82, de novo, né? O CDB de 100% do banco, é um fundo DI, é o Tesouro Selic, né? Risco zero. Tão pouco arriscado que é uma linha reta essa linha verde, tá? Não tem volatilidade, tá? Não fica andando para cima e para baixo da hora como os outros produtos. E a poupança, claro, rendimentos que o CDI, claro, a poupança rendeu 6,5%. E aqui vai o primeiro recado. Entre aspas, tá? Uma expressão que eu costumo usar. Poupança não é investimento. Ponto final. Não é mais segura que nenhum CDI, tá? Perdão, que nenhum CDB de bom banco, tá? E muito menos não é mais segura que o Tesouro Selic, que rende igual o CDI também, tá? Então deixar o dinheiro na poupança, mesmo para aqueles que têm aversão total a risco, não faz sentido. Ao invés de dinheiro na poupança, deixa um Tesouro Selic, deixa um CDB de um grande banco, tá bom? Mas enfim, no ano, CDI a 8,82, poupança a 6,5. O IRFM é o índice dos títulos do Tesouro pré-fixados. Esse IRFM abrange todos os pré-fixados. Então, é claro, existem pré-fixados mais longos que performaram pior, existem pré-fixados mais curtos que performaram melhor. Mas na média, né, todos no pacote, os pré-fixados do Tesouro renderam 4,1%. Maus produtos? Não, não são maus produtos, mas o momento não é bom. Depois nós temos, em seguida, rendendo quase igual, mas um pouquinho menos, 4,12%, o índice Hedge Fund Ambima, IHFA. O que é isso? É um índice que replica, que mostra muito de perto o comportamento de todo o universo de multimercados, tá? Então, como a gente já tem dito há muito tempo, vejo que o multimercados não está indo bem. Fico até surpreso que está positivo no ano, achei até que estaria negativo, tá? Mas veja, os multimercados, o índice dos multimercados, que é a média de todos eles, está dando 4%, 4,1% no ano, que é muito menos que a poupança e muito menos ainda que o CDI, tá? Em seguida, nós temos rendendo esse ano 0,32% o índice IMAB, que aqui nós temos todos os títulos públicos do governo relativos a IPCA+, tá? Seja com ou sem cupom semestral. Então, quem comprou IPCA+, 2026, 2035, 2045 e assim por diante, tá? Todas essas diferentes vencimentos, tá, estão juntos nesse índice geral IMAB, o que significa que, na média, os produtos IMAB renderam só 0,32%. Claro, IPCA+ vencendo em 2026, 2035, sofreu menos do que os que vencem em 2045, 2055. Lembre-se que, quanto mais longo o período, o número de anos até o vencimento desses títulos, mais sujeitos eles estão a variações. Ou seja, se eu tenho um título que vence daqui a um ano, tá? E a taxa de remuneração anual caiu 1% ou subiu 1%, o impacto no meu título é de 1%, tá? Mas veja, se eu estou com um título que vence em 2045, que são mais 21 anos para frente, ou 2055, 31 anos para frente, qualquer oscilação de 0,2, 0,3, 0,4, 0,5% no rendimento dos títulos públicos, e esses rendimentos oscilam todos os dias, se você entrar lá no título, no Tesouro Direto, você vai ver. Essa pequena variação diária, quando você eleva ela pelo número de anos que tem até o vencimento, você vai ver variações absurdas. Para os títulos mais longos, variações para cima ou para baixo muito superiores às variações que você vê na Bolsa de Valores. Então, sim, títulos do governo, sejam prefixados ou sejam IPCA+, são excelentes produtos que estão rendendo muito bem. Você vai ver daqui a pouco, tá? Desde que você não precise abrir mão deles tão cedo, tá? Em momentos como agora, onde há muita aversão no mercado e as taxas futuras de juros disparam. Com isso, esses títulos, entre aspas, viram pó ou perdem muito valor no presente, tá? Mas para quem levar ao vencimento, quem entrar hoje, com taxas maravilhosas, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Depois, né, o Ibovespa caindo aqui 2,11% até o dia 25, tá? Lembrando que se nós fecharmos o mês de outubro, vemos que ele caiu 3,33%, tá? E o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, caindo muito mais que o Ibovespa, caindo 4%, tá? Aqui nós temos, vamos dizer assim, um fenômeno.
As pessoas estão vendo que com o aumento dos juros, tá? Selic deve ir para 12, deve ir para 13, talvez no primeiro trimestre do ano que vem. O pessoal está vendo as cotas dos fundos imobiliários cair e está sacando com prejuízo, falando o seguinte: poxa, com tudo isso aqui oscilando desse jeito, está caindo demais, deixa eu tirar antes que caia mais ainda e ganhar o meu 1% ao mês lá no Tesouro Selic ou em outro produto de renda fixa após. Mas, gente, a gente tem que pensar o seguinte: tudo bem que as cotas estão caindo, mas na média, bons fundos imobiliários, tá? Eu tenho carteiras que na média estão dando 1% ao mês de rendimento. Ah, mas então por que eu vou sofrer com toda essa volatilidade se eu posso ter 1% lá no Tesouro Selic? Gente, cuidado, o Tesouro Selic, o CDB, o Fundo DI cobra imposto, tá? Então esse 1% que os fundos imobiliários estão dando é líquido, tá? Para você conseguir 1% líquido lá no Tesouro Selic, lá no Fundo DI e etc., no CDB, você teria que ter uma rentabilidade de mais de 120% ou perto de 120% do CDI. Não tem, não tem. Na verdade, quando você ganha 1% líquido lá no Tesouro Selic, por exemplo, você vai por do bolso 0,85%, tá? 15% já foi de imposto. Então, os fundos imobiliários são um excelente veículo se você se preocupar menos com o valor da cota hoje, tá? Aqui é temporal, é momentâneo, ele vai voltar a recuperar sendo um bom produto, tá? Sendo um bom fundo imobiliário. É melhor continuar recebendo 1% líquido ao mês, sem pagar imposto, do que perder 15% no imposto lá só porque as cotas caíram agora. E você ainda vai sair no prejuízo. Para, né? Eu acho que quem tem fundo imobiliário é um bom produto e é momento de ficar, não de sair. Se sair agora, vai estar saindo no pior momento, correto? Então veja, aqui eu estou mostrando para vocês o que eu acabei de falar. Isso aqui é de hoje. Então hoje, por exemplo, quem comprar um tesouro prefixado 2027 do Tesouro Nacional lá, está ganhando 13,09% ao ano, tá? Bruto, é lógico, né, pessoal? Tesouro prefixado 2031, 3,16 e 2035, 12,91, tá? Quem comprar a Selic vai comprar a Selic mais um upzinho aqui, tá? E veja que a Selic 2029, se a gente considerasse uma Selic de 12,5%, e vai chegar, esse Selic mais 0,1246% significa uma Selic pagando 101% do CDI. Bruto, hein? Bruto. Aqui não é líquido, é bruto, tá? E os tesouros IPCA mais 2029 pagando 6,93, IPCA mais 2035 pagando o IPCA, ou seja, inflação mais 6,77, e o 2045 inflação mais 6,76. De novo, excelentes taxas. É para comprar? É sim. Por uma parte do portfólio, sei lá, 5%, 10%, depende dos seus objetivos, depende daquilo que eu, como seu consultor independente, posso te ajudar a determinar em função do que você quer da sua vida e dos seus objetivos para curto, médio e longo prazo. Então, sim, pode ser que para você seja interessante ter tesouro direto. A gente precisa saber quais deles e quanto de cada um, né? Quanto do portfólio deveria estar empatado aqui, mas é um excelente negócio para quem puder segurar até o vencimento, tá bom? No mais aqui, ainda falando de investimento, eu tenho que trazer algo aqui para vocês que eu tenho falado algumas vezes, mas não tenho mostrado. Gente, quando a gente fala de montar um portfólio diversificado, nunca foi tão importante ter ativos em dólar. Veja o que está acontecendo, o nosso real está derretendo. Ah, mas vai melhorar porque o governo vai começar a cortar as despesas, a tensão no mercado vai cair, o dólar vai recuar. Como assim, gente? Como assim? O déficit fiscal só está aumentando. A expectativa do mercado para depois das eleições era o governo tirar da frente o risco da eleição e dar a má notícia de onde ele ia executar cortes. Não veio nada, não veio nada. E por isso, o último dia do mês que foi ontem, despencou a nossa bolsa. Despencou por causa disso e um pouco também porque os dados americanos vieram muito bons, o que significa que lá vai atrasar um pouco mais a queda da taxa de juros. Por isso que lá também caiu um pouquinho no último dia, tá? Mas veja, voltando para o Brasil, o Haddad, ontem, quando foi perguntado se eles iriam anunciar medidas de corte de gastos, ele falou assim: gente, menos, vocês estão forçando a barra, né? Isso nós vamos pensar com cuidado. By the way, né? Ou seja, aliás, estou indo para a Europa e só volto no dia 8 de novembro. Ninguém está afim de fazer corte de gastos, tá? O governo está fugindo disso, ninguém quer conversar sobre isso, tá? Se eles voltarem a falar sobre isso como é necessário, vai ser quando a coisa piorar mais um pouco, tá? E sinto muito, tá? Eu já vejo o dólar a 6 daqui a pouco, tá? E a hora que chegar em 6, se nada for feito, tá? Se o Banco Central não começar a fazer swap cambial para segurar o câmbio, e se o governo não fizer nada, é de 6 para cima, espero que não, tá? Mas quando o dólar estava 2,5, ninguém imaginava ele a 4. Quando chegou a 4,5, ninguém imaginava ele a 5,5. Nós estamos, no momento que eu falo com vocês, tá? Hoje, dia 1º de novembro, na parte da tarde, eu estou vendo o dólar já a 5,87, já subiu 0,7% de ontem para hoje. Então nós estamos beirando os 6, a coisa não está fácil não. Vamos lá? Então, com base nisso,
Com base nisso, voltando para essa tela aqui, né, nós temos que pensar o seguinte: um portfólio bem diversificado é vital, tá? Não, a gente não deve ter só renda fixa pós-fixada, porque você está deixando de aproveitar oportunidades de comprar IPCA+, ou mesmo pré-fixados a taxas excelentes. Porém, se você deve ter ou não isso e quanto do seu capital você deve ter nesses produtos, vai depender dos seus objetivos. Se são objetivos com moeda nacional, se são objetivos com moeda internacional, como por exemplo uma viagem, um curso lá fora, pagar a faculdade de um filho lá fora, tudo vai depender de quais são os seus planos e como e quando eles poderão ser executados, ou você planeja executá-los, tá? Eu continuo avesso aos fundos multimercados, tá? Eu prefiro olhar para todos os produtos que tem hoje e montar um multimercado, o que significa escolher boas ações e ter um pouquinho de ações, escolher bons fundos de investimento imobiliário e ter bons fundos de investimento imobiliário mais resilientes, pagando um bom dividendo mensal, objetivando aí 1% líquido ao mês. Eu prefiro ter bastante produtos de renda fixa pós-fixado, alguns até fundos com crédito privado, que tem um pouco mais de risco, mas ao invés de entregar o CDI, pode entregar 115% ou 120% do CDI. E eu nunca tive tão propenso, aliás, já estou fazendo isso, em alocar 10, 15, 20% do meu capital. Pode ser 30, 40, depende do que você precisa, ou que você pensa em termos de futuro para você com moeda forte, tá? Aqui estou de novo falando dos planos, tá? Mas enfim, é muito importante a gente ter ativos internacionais, tá? E uma maneira de fazer isso é abrindo uma conta numa corretora lá fora e comprando, não necessariamente escolhendo lá as ações. Você pode comprar bons ETFs que refletem classes de ações. E vou voltar agora para a tela para mostrar para vocês o que eu estou fazendo para mim, e não necessariamente vai servir para você, mas serve como um modelo de pensamento. Vamos lá? Então vocês veem aqui diversas maneiras, diversos ativos que eu particularmente tenho para investir lá fora. Todos os ETFs, o que significa isso? Eu não estou comprando bond, eu não estou comprando um título americano, eu não estou comprando ações pontualmente ou ações únicas. Eu estou fazendo o seguinte, eu estou comprando uma pitadinha do ETF Argentina, tá? Os ETFs, eles refletem classes de ativos. Um ETF pode replicar um índice, então, por exemplo, esse ARGT é o índice que reflete a Bolsa Argentina, como o IVV, que também está aqui na minha carteira, que vocês estão vendo, é o índice que reflete a Bolsa S&P americana. Então eu tenho uma pitadinha de Argentina, eu tenho uma pitadinha de IVV lá, que é o índice da Bolsa americana, eu tenho um pouco de SNH, que é o ETF que engloba todas as ações de empresas fabricantes de chips para inteligência artificial. Eu acho que é um excelente momento para isso. Então tem um pouquinho desse ETF. Então eu não precisei escolher dentre as 16 ações que estão aí dentro qual eu queria. Eu comprei todas. Aqui eu tenho todas as ações que trabalham com chip nesse ETF SMH. Tem o GLD, que é o ETF de ouro. Tem o PPA, que é o ETF de empresas para defesa. Então, empresas de armamento, de aviação, de radar, etc, etc, etc. Por que eu comprei isso daqui? Eu não gosto de guerra, não. Mas a Europa vai ter agora, a partir do ano que vem, que investir X%, 2,5% no mínimo, todos os países, para recompor a sua defesa, tá? Eles não gastaram isso por muito tempo. Então, vai ter muito consumo, tá? De material de defesa, e eu quero entrar nesse negócio aqui para ganhar um pouquinho. Tem o CIBR, que é só das empresas que fabricam softwares para defesa contra ataques cibernéticos. Acho ótimo isso daqui. E tem o mais importante de todos, tá? Todos que eu falei até agora tem uma pitada, mas o TFLO funciona como um tesouro Selic. O TFLO, veja que ele é uma linha, né, nesse gráfico aqui, né? Ele é o que praticamente não varia. É como eu comprar um tesouro Selic ou é como comprar um CDB aqui indexado ao CDI. Vai render todo dia quando subir a taxa de juros americana. No exemplo aqui em questão, são dados reais, nesse ano, até o fechamento de outubro, o TFLO está rendendo 4,07%. Ah, é pouco, Rogério? É 4,07%, que é mais ou menos a taxa de juros acumulada dos Estados Unidos desde o início do ano, em dólar. É um dinheiro que está parado lá, rendendo 4% em dólar, sem risco nenhum. E a maior parte do meu patrimônio lá fora está nesse produto, e nos outros um pouco menos, mas turbinando o ganho, tá? E quando eu preciso viajar lá para fora, como eu fui agora no meio do ano lá para ver a formatura da minha filha na Inglaterra, eu vendi um pouco desses ETFs que eu tinha de TFL0, TFLO, caiu na minha conta, tá? E quando eu viajei para lá, eu estava com um cartão da corretora e paguei todas as minhas contas com um cartão internacional, sem pagar IOF aqui para o governo brasileiro. Então é importante você ter dinheiro lá fora, tanto porque o nosso dinheiro está perdendo valor e vai continuar assim ao longo dos próximos anos, não tem jeito, tá? A economia americana é muito mais ajustada que a brasileira. Estruturalmente, a nossa inflação sempre vai ser mais alta que a inflação americana. Então, lá é o porto seguro, não tem jeito. Então, além de você ter um dinheiro que está lá no mercado mais envolvido, mais seguro, rendendo a taxa de juros que ele tiver lá em dólar,
é o dinheiro que eu posso usar em viagens também, ou, né, para tornar realidade ou para conseguir executar algum objetivo que eu tenho lá fora ou em moeda forte, tá? Então não deixe de pensar nisso. Não precisa ser nada extremamente difícil, escolher ações, escolher fundos imobiliários. Não! Vamos nos ETFs. Os ETFs já englobam todas as ações em cada um dos seus grupos e eles fazem rebalanceamentos periódicos, tá? Uma subiu demais, ele vende ela e compra um pouco das outras. Você não consegue fazer isso se você comprar 10, 20 ações sozinho. O ETF é o melhor dos mundos, é um investimento no formato passivo, mas dentro do ETF tem um trabalho ativo do gestor lá fazendo isso para nós, tá? Então não deixem de pensar nisso. Isso aqui é essencial para compor 5, 10, 15, 20, 30% do seu portfólio total. Parte no Brasil, parte lá fora, a depender dos seus objetivos e do seu apetite para pensar um pouco fora da caixa também, tá bom? Então é isso, pessoal. Acho que falei demais. Esse vídeo aqui já está com quase 40 minutos, né? Mas acho que ficou bem claro aqui qual o caminho que nós devemos trilhar e os detalhes, como executar, o que serve para você, o que não serve, como adequar a sua carteira. Aí nós vamos tratar face to face, tá? Eu com cada um de vocês, para que vocês tenham uma carteira certinha, arrumadinha, tanto para a gente atravessar esses momentos difíceis, para aproveitar oportunidades e para estar alinhado com seus objetivos, tá bom? Desejo a todos vocês um excelente mês de novembro, que não vai ser tão fácil, pelo menos nessa primeira semana, esses primeiros 5, 10 dias, até se acomodarem os ânimos pré e pós-eleição americana, tá bom? Grande abraço a todos e até mais.